No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vídeo de reunião ministerial em que Sérgio Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal é divulgado, expõe caráter criminoso e vexatório do governo federal e confirma denúncias de ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Entidades da sociedade civil e instituições reagem com veemência ao conteúdo do vídeo. Imprensa internacional repercute negativamente o episódio e destaca ameaças e insultos no encontro entre ministros e o presidente. Bolsonaro e general Augusto Heleno voltam a ameaçar o Supremo Tribunal Federal e a democracia, ao sugerir crime cometido pelo ministro Celso de Mello e o risco da instituição de uma guerra civil no Brasil. Estados Unidos proíbem a entrada de brasileiros no país por conta da crise do coronavírus. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 25 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Na última sexta-feira, o Brasil teve contato com o Bolsonaro real. Um personagem baixo, grosseiro, ignorante, que não respeita a liturgia do cargo que ocupa, tampouco os ministros aos quais concedeu a responsabilidade de conceder políticas públicas em prol do bem-estar da população brasileira. O presidente da República, que deveria ser o espelho de uma sociedade fraterna, evidenciou sua indecência sem filtros. Mas o vídeo da tal reunião ministerial do simbólico dia 22 de abril, liberado em sua quase integralidade pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, mostra muito mais que um Bolsonaro ofensivo e boçal. Desnuda um presidente criminoso. A divulgação das imagens confirma integralmente as denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que o ex-capitão do Exército teria tentado interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos e amigos. E é exatamente a isso que nós precisamos nos ater para pressionar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a darem prosseguimento na denúncia ao presidente por crime de responsabilidade. Ao contrário do que alguns que dizem fazer oposição ao governo, mas espalham aos quatro ventos o discurso indulgente de que Bolsonaro pode sair fortalecido deste episódio, é fundamental reafirmarmos o caráter vexatório e delituoso do material exibido, não só do chefe do executivo, mas de boa parte dos participantes do encontro. Em um momento em que centenas de brasileiros morrem diariamente na maior crise de saúde da história, a única vez em que a pandemia do coronavírus foi citada pelo presidente se deu para ofender governadores que tomam iniciativas responsáveis para conter o avanço das infecções. Não bastassem todos os ataques à democracia proferidos na reunião, ainda tivemos aquele atentado às instituições do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, desafiando a legalidade ao, de maneira ignorante e ameaçadora, responder uma simples informação passada pelo próprio Celso de Mello ao Procurador-Geral da República a respeito de um pedido de apreensão do celular do presidente para investigação, rito processual comum e não terminativo. O tom ameaçador voltou a se repetir no domingo, quando Bolsonaro publicou em suas redes sociais, pouco antes de participar de um ato com seus apoiadores na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a lei de abuso de autoridade, que diz, abre aspas,
divulgar gravação ou trecho e gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem de investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos, em uma clara referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi exibido na última sexta-feira e provocou repercussão internacional é apenas mais uma peça que comprova a falácia de Bolsonaro de que não teria tentado interferir na PF. Mais um elemento foi apresentado no sábado, quando vieram ao conhecimento público novas mensagens trocadas entre o presidente e Sérgio Moro antes da tal reunião, onde o ex-capitão do Exército diz, se referindo ao ex-diretor-geral do órgão, abre aspas, Moro, o Valeixo sai essa semana. Isso está decidido. Você pode decidir apenas a forma, a pedido ou ofício. É essa denúncia grave que nos interessa. É a ela que devemos nos referir durante todo o tempo. Sobre essa retórica benevolente de determinados setores da esquerda que não reconhecem o cenário de embate que o país atravessa, eu gostaria de ler um texto bastante elucidativo publicado pelo economista e membro da direção nacional do PSOL, José Luiz Fevereiro, nas suas redes sociais. Diz ele: no passado dia 16 de dezembro, forças alemãs desencadearam uma poderosa ofensiva através da floresta das Ardenas, pegando nossas tropas totalmente despreparadas. Sem equipamento adequado para o inverno e em total inferioridade de meios, não temos como resistir ao avanço dos alemães para Bastogne, e daí para a costa do Canal da Mancha, onde cercarão as nossas forças no norte da França, Bélgica e Holanda. Teremos que retirar por mar para salvar o exército, o que retardará a nossa ofensiva contra a Alemanha por 1 ou 2 anos no mínimo. Quartel-General das Forças Aliadas na França, dezembro de 1944, General Dwight Eisenhower. Esta nota, evidentemente, nunca existiu, mas certamente teria existido se no lugar de Eisenhower estivesse um dos militantes da esquerda brasileira que ontem correu às redes sociais para proclamar a vitória de Bolsonaro com a divulgação do vídeo. Estamos em guerra, e na guerra não se reconhecem vitórias ao inimigo, nem táticas, nem estratégicas, mesmo que elas existam, o que certamente não é o caso. Hitler não tinha recursos humanos, equipamento, combustível e cobertura aérea para vencer nas Ardenas. Bolsonaro não tem condições de vencer a narrativa sobre o vídeo onde, em plena pandemia, a única referência que fez à saúde foi sobre suas hemorroidas. Onde o ministro da Educação ofendeu meio mundo, defendeu a prisão de membros do STF, mas não deu uma palavra sobre o Enem. Onde o ministro do Meio Ambiente confessou a intenção de usar a Covid-19 como cobertura para desmontar toda a regulamentação ambiental ainda existente. Onde o ministro da Economia diz que vai privatizar o Banco do Brasil e é advertido por Bolsonaro para só fazer ou falar disso em 2023, após as eleições, adiantando um estelionato eleitoral. Onde esse mesmo ministro fala em retomar a agenda de corte de gastos e de privatizações logo ali adiante, imaginando que fevereiro de 2020 voltará em algum momento. Onde esse mesmo cidadão diz que apoiar grandes empresas dará lucro ao governo, enquanto que apoiar as pequenas só dará prejuízo. Onde a ministra Damares diz que esteve na Amazônia e constatou que índios estavam sendo contaminados propositalmente para jogar a culpa no governo, cometendo o crime de ocultação de provas à justiça ou de denunciação caluniosa, a conferir. Isso um pouco antes de dizer que vai pedir a prisão de 5 governadores e alguns prefeitos. Onde o presidente da Caixa não explica o atraso no pagamento do benefício de R$ 600. E onde o próprio Bolsonaro passa a maior parte do tempo defendendo a si, seus amigos e sua família, enquanto as pilhas de cadáveres se acumulam país afora e a crise econômica se agudiza. Bem fez o ministro astronauta que passou a reunião na Lua. Com certeza, as milícias digitais do bolsonarismo já estão editando trechos e vendendo a versão de que a reunião mostra um presidente que se preocupa com o povo, que combate os privilégios de uma elite de engravatados de Brasília, enquanto dá mais de 1.000 cargos de alto escalão a egressos das Forças Armadas, o novo centrão fardado. Eles farão isso com certeza e sem ter diversações. Sabem que é uma guerra e não vão admitir erros do Bolsonaro,
Mas não se iludam. Como diz um personagem de Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento, Bolsonaro está peleando em retirada e com pouca munição. E nós? Vamos travar a guerra ou vamos fazer DR nas redes sociais? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E iniciando as nossas entrevistas nessa semana, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste, a produtora do programa Faixa Livre. Bom dia, Natália, auxiliar de produção, assistente de produção. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para esta interlocução, para este bate-papo sobre estes assuntos do Brasil contemporâneo. Damasceno, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Damasceno, na última sexta-feira, o país teve acesso à realidade nua e crua de quem é Jair Bolsonaro e a que interesses ele e seu governo atendem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou o acesso ao vídeo daquela reunião ministerial em que o Sérgio Moro acusou o presidente de fazer ameaças para tentar interferir na Polícia Federal. É um material repleto de xingamentos, ofensas, palavras de baixo calão e termos ameaçadores às instituições, em especial ao STF. Antes de nós destrincharmos os principais trechos dessa reunião, eu gostaria de uma análise geral sua para o que foi dito pelos participantes. A impressão que dá é que, se juridicamente o vídeo é definitivo para incriminar Bolsonaro e outros participantes do encontro, politicamente o ex-capitão do Exército sai com ferimentos leves. O vídeo que foi divulgado da reunião realizada em abril na Presidência da República, ele, na verdade, ele não traz novidade. Ele apenas documenta um tipo de prática que nós já conhecemos, Pessoas desqualificadas, pessoas não preparadas para as funções públicas que desejam
desempenhar, ou pelo menos para os cargos que desejam ocupar, e não vou me referir sequer ao desempenho das funções, porque são pessoas que estão muito aquém do que os cargos que ocupam demandam, né? Então, o que o vídeo revela, o que o vídeo comprova, é que essas pessoas não têm a capacidade para estar nos lugares onde estão para fazer o que precisa ser feito por atribuições dos respectivos órgãos. Para mim ficou claro que o presidente pretendia uma interferência na Polícia Federal. E esta era a tônica. Quando nós falamos de sistema de segurança, nós falamos dessas instituições, né, das polícias. Né? Nós não nos referimos à segurança privada, né, a segurança que cada qual pode ter, a escolta que o presidente pode ter, ou os familiares do presidente. E o que estava em discussão ali não era a substituição de uma ou outra pessoa, né, no Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança pessoal do presidente e dos seus familiares, né, o GSI. O que estava colocado em pauta eram as nomeações, né, no âmbito da Polícia Federal, né, subordinada ao ministro da Justiça, que até então era Sérgio Moro. Né? É claro que na sua narrativa, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, ele, né, carregou um pouco nas tintas, né? Ele falou de provas cabais, né, dessa ocorrência, mas todos nós sabemos que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro não é muito bom, né, em avaliação de provas. Né, uma visita a um apartamento, para ele, já configura o que ele chamou de propriedade de fato, né, figura jurídica que eu desconheço, né, apesar de estar no ramo do direito, né, há 30 e tantos anos. Mas, né, ele, né, pela sua incapacidade de analisar, né, prova, ele acabou dizendo que tinha mais, né, do que tinha. Né? Como juiz, ele se convencia de alguma coisa e prolatava a sentença, né, correspondendo às suas convicções, ainda que sem prova, e estava suficiente. O problema agora é que, para convencer terceiros, não basta que ele tenha convicção, é preciso que ele tenha prova. Né? Há prova, sim, né? Mais do que indício. Né? Há prova, sim. Né? Não há prova tão peremptória, tão clara, tão, que vamos chamar em direito de prova cabal, né? Como, né, algumas pessoas chegaram a imaginar, né, que fosse. Né? Então, assim, ficou evidenciado, sim, que o presidente pretendia intervir, e como interveio, né, na Polícia Federal. Né? Então, o teor da reunião, você vê que não teve nenhum assunto de interesse público, a reunião não tratou de nada. Né? É uma reunião que se restringiu a ofensas, a xingamentos, a injúrias, né? Mas que é bem o estilo do presidente. E por isso talvez ele tenha sido até fortalecido junto aos seus. Né? Qual o eleitor fanático do presidente, qual o seguidor fanático do presidente, que grupo truculento destes que acompanham o presidente, que não gostou, né, de ver aquelas coisas que foram faladas, as ameaças, né, que foram feitas, né, as ameaças às próprias instituições. Né? Claro, institucionalmente o presidente sai arranhado. Né, sai arranhado perante as instituições, né, já não se pode dizer que é um estilo apenas brincalhão dele na sua saída matinal, quando para ali perto dos repórteres e os desdenha, os desrespeita, né, sobre o aplauso daquela caterva, né, que o aplaude. Né, numa reunião formal, né, estas aleivosias se repetiram. Né, portanto, né, quem prima minimamente pela racionalidade, pela regularidade institucional, tem, né, prova do que né, nós temos na presidência da República e nos primeiros escalões da República. Mas desse grupo mais restrito,
né, que o pessoal chama de bolsomínios, né, outros chamam de gado, né, por não ofensivamente, né, mas em razão de um comportamento que tanto em sociologia quanto em psicologia social é chamado de comportamento de rebanho, né, ou o efeito manada, né, que segue acriticamente um líder. Eu creio que ele saiu mais admirado por este grupo, né, que já o admira, mas se expôs, né, documentadamente perante uma parcela da sociedade que se preocupa, né, com este país e com a construção da civilidade, da racionalidade e de instituições que possam conter, né, esses desejos transitórios, né, que no momento não são muito saudáveis. No que se refere às denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Bolsonaro não deixa dúvidas da tentativa de interferência. Em um primeiro momento, ele critica a falta de informações da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Informações, a ABIN. Disse que o serviço é uma vergonha e que só recebe dados do seu sistema particular de informações, sem citar que sistema seria esse. Ele relata também que já havia tentado trocar gente da sua segurança no Rio de Janeiro sem sucesso e que não esperaria seus familiares e amigos serem prejudicados. Trocaria os chefes dos serviços de informações e até o ministro, se fosse necessário. E me parece que é nesse ponto, Damasceno, que o Bolsonaro se complica, quando fala que não esperaria sua família e amigos serem prejudicados. Até porque ele já havia mudado peças da sua segurança pessoal no Rio de Janeiro dias antes. Uma questão que se ressaltou da reunião e da gravação a que nós todos tivemos acesso é a reclamação do presidente de que não recebe informações da Polícia Federal. A Polícia Federal não é órgão de informação do presidente da República. A Polícia Federal desempenha, dentre as suas atividades, a atividade de polícia judiciária. Esse é um termo um tanto quanto impróprio, mas é um termo que foi cunhado a partir da atuação da polícia, do poder investigatório da polícia, que apura crimes e seus possíveis autores para encaminhar ao Ministério Público, a fim de que este possa oferecer denúncias junto ao Poder Judiciário. Então, o papel das polícias, né, polícias civis e a Polícia Federal, é de apurar infrações, crimes que tenham ocorrido, né, e os seus possíveis autores, a fim de que as pessoas possam ser levadas à justiça. Por isso que ela é chamada de Polícia Judiciária. O papel que ela desempenha no âmbito de um inquérito policial é sigiloso, está lá no Código de Processo Penal. Há um sigilo do inquérito, embora muitas autoridades vivam a quebrar esses sigilos, dando entrevistas, fornecendo peças, e o próprio Ministério Público faz muito isso, né, trabalha por vezes par e passo, né, com a mídia, com a imprensa, e aí preciso dizer o ministro ministro Guedes, que não é pari passu, né? A palavra é latina e pari passu, significa lado a lado, né? Que caminha junto, né? Então, não raro, o Ministério Público faz isso, caminha, né, com o inquérito, a polícia caminha com o inquérito, lado a lado com a imprensa, promovendo a espetacularização do processo de investigação. Mas não é papel da Polícia Federal informar ao presidente, não é órgão de informação da Presidência da República. O órgão de informação do Estado é a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, né? E o presidente, né, deixou uma outra questão a ser apurada. Quem são os amigos dele na polícia? E quem é este grupo que ele pretende armar? Né? E que amigos são estes que ele tinha medo que a segurança prejudicasse, né? Que o setor de segurança prejudicasse. Se fosse exclusivamente a ABIN, né, ele teria, né, o direito de promover as alterações para a proteção sua e de sua família. Né? Isso não é extensivo aos amigos.
e que amigos são estes. Então eu acho que nós temos aí algumas questões que precisam ser esclarecidas, e o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, tem a incumbência de fazê-lo. Eu não sei se vai fazê-lo, né, porque o presidente não nomeou o primeiro da lista, né, como fizeram os governos, né, do presidente Lula, né, e da presidenta Dilma, né. O presidente fez algo como tinha feito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, colocou aquele, né, que melhor atendesse aos seus programas, não vou dizer nem aos seus interesses, né, pessoais. Vamos imaginar aqui os interesses governamentais, né? Então a bola está agora com o Procurador-Geral da República, mas tem muita coisa aí, né, que precisa ser esclarecida, né, que a sociedade tem o direito de conhecer e de saber. O presidente partiu para a ofensa aos governadores, Damasceno, citando as ações para conter a pandemia do novo coronavírus. Ele chamou os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, João Dória e Wilson Witzel, de bosta e estrume, e criticou de maneira contundente também o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, por ter aberto covas coletivas para enterrar as vítimas da Covid-19. O curioso é que essas declarações do Bolsonaro vêm à tona um dia depois daquela indicação de armistício que foi dada na videoconferência entre o presidente e os chefes dos executivos estaduais. Veja bem, a lei que define os crimes de responsabilidade do presidente da República pune várias condutas. Primeiro agrupa pelos tipos, né, de condutas, né, as instituições a que se destina a preservação por meio, né, da tipificação das condutas, mas num dos artigos, né, se protege a própria presidência da República, a figura da presidência da República. E um dos crimes tipificados na lei, né, que define o processo de impeachment, a Lei 1079 de 1950, está o comportamento com falta de decoro, né, com o cargo de presidente da República. O linguajar utilizado pelo presidente da República, né, na reunião, a forma como conduziu a reunião sem nenhuma preocupação com o interesse público, com a sociedade neste momento de pandemia, se limitando a promover ofensas e ameaças, né, chamando o governador de São Paulo, né, Dória, né, de bosta, o governador Wilson Witzel, né, de estrume, né, igualmente de bosta o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, né, que já foi o senador da República, né, que é um prefeito eleito e que está hoje lá vivenciando problema sério, né, na sua cidade, né, uma parcela dessas do Brasil muito desassistida por políticas públicas, né. O presidente demonstrou a mais completa falta de decoro no exercício da presidência. Este é mais um dos crimes, né, praticados pelo presidente da República. É muito grave isso que o presidente está fazendo, jogando os brasileiros uns contra os outros, propondo o armamento de milícias para enfrentar a ordem pública, né, para, né, o desempenho, né, das suas atribuições, para o exercício do poder público. Nós haveremos de ter a força pública institucionalizada, com exercício racional, né, da força, com comando, com obediência aos princípios esculpidos na Constituição, dentre os quais o da legalidade. Não é armando milícias que nós vamos resolver os problemas desse país, né? A postura e a conduta do presidente da República naquela reunião demonstrou a sua mais completa incapacidade de permanecer no exercício, né, do cargo da presidência da República. O caráter criminoso desse governo, Damasceno, apareceu também na fala dos ministros. O da Educação, por exemplo, o Abraham Weintraub, atacou duramente as instituições, dizendo que por ele, abre aspas, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, fecha aspas.
Juridicamente, parece que a situação dele é a mais complicada depois desse vídeo, né? O próprio Celso de Mello já enviou um recado aos outros magistrados da Suprema Corte apontando a aparente prática criminosa do ministro da Educação. Você acredita que o Weintraub possa ser preso por conta dessas declarações? Além dos crimes comuns praticados, é preciso lembrar que os ministros de Estado também cometem crime de responsabilidade. E os crimes de responsabilidade dos ministros de Estado são processados perante o Supremo Tribunal Federal. Eu não analisaria isso sob o ponto de vista do crime contra a honra dos ministros, não. Eu faria uma análise disto à luz do crime de responsabilidade contra, um poder da República. A ameaça perpetrada pelo ministro Abraham Weintraub é a demonstração clara de uma pessoa irresponsável e que numa reunião governamental se expressa como se estivesse num botequim. Então o que temos ali efetivamente é um crime de responsabilidade do ministro Weintraub. Eu não sei, e aí vem um outro problema, porque quem igualmente processa o ministro pelos crimes comuns, é o Procurador-Geral da República, mas qualquer cidadão pode oferecer denúncia em face do crime de responsabilidade. Se eu fosse os ministros do Supremo, não processaria nenhum membro daquela reunião, a fim de não se tornar impedido para julgar eventual denúncia que pode ser ofertada por qualquer cidadão, e só os cidadãos, só as pessoas físicas, no gozo do exercício político, dos direitos políticos, portanto, os cidadãos podem oferecer denúncias. Eu me reservaria um momento para julgá-los por crime de responsabilidade, caso algum cidadão brasileiro proponha uma denúncia, ofereça uma denúncia pelo crime de responsabilidade praticado pelo ministro. Mas, inegavelmente, o ministro Weintraub praticou crime de responsabilidade tipificado lá na Lei 1079 de 50, que não é só a lei de impeachment do presidente da República, é de crime de responsabilidade de autoridades federais. Eu aguardaria uma denúncia para poder responsabilizá-lo devidamente pelas suas práticas delituosas. Já o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, evidenciou o caráter entreguista e destruidor dessa gestão. Ele sugeriu que o governo aproveitasse o foco da imprensa na cobertura da pandemia para aprovar reformas infralegais. Para o ministro, essa seria a hora de, abre aspas, passar a boiada, fecha aspas, e simplificar normas, especialmente as relativas à sua pasta de baciada. O titular da pasta ressaltou também que não precisa do Congresso, é só, abre aspas, parecer caneta, fecha aspas. Acho que isso não surpreende, não é, Damasceno? Está claro que esse é o plano desde o início do governo. As práticas ilegais deste Brasil marginal porque é a margem da lei, é algo que se confunde com a própria história do Brasil. Nós temos uma lei do Brasil oficial e nós temos a lei que se pratica. O Brasil não tem pena de morte, mas 60 mil pessoas são assassinadas por ano. No Complexo do Alemão, metade dos homicídios daquela região da cidade do Rio de Janeiro são homicídios praticados pela polícia, por agentes do Estado. Metade de todos os homicídios na região do Complexo do Alemão e cercanias é de responsabilidade dos agentes do Estado. E nem por isso tem processo. Porque, com pareceres e caneta, isso acaba tudo no arquivo. O governador manda tirar na cabecinha, a polícia mata, o Ministério Público pede o arquivamento e o Judiciário arquiva. Então, a lei existe, mas com pareceres e caneta, eliminam-se 60 mil pessoas por ano neste país. O que o ministro falou
né, e o ministro foi muito claro, aliás foram 2 ministros apenas que falaram da Covid, né, a ministra Damares, para fazer ameaças aos prefeitos e governadores, também praticando crime de responsabilidade, né, ameaçando a federação, né, a autonomia, né, administrativa, político-administrativa desses entes federativos, né, e o ministro Ricardo Salles, né, dizendo que era para aproveitar que a mídia estava ocupando do coronavírus, né, da Covid-19, para passar a boiada, né, para poder resolver isso de baseada com normas infralegais, né, que era para não precisar alterar a legislação, né? Então o que nós temos ali é o escancaramento, né, desta política antiambiental, né, e que pretende destruir a Amazônia, que pretende destruir, né, esse patrimônio, né, brasileiro, que são as áreas quilombolas, né, destruir as reservas indígenas, que não são terras dos índios, é terra pública, é terra da União, né, destinada a uma parcela da população que antes era titular de tudo, né? É muito interessante que o presidente fale tanto de Israel, né, mas o povo de Israel esteve 2000 anos fora, né, daquela região, fora da Palestina, né, e 2000 anos depois se reconheceu, né, que aquele povo que estava lá, foi expulso por outro, tinha o direito de voltar e se apossar, né, das terras que já estavam ocupadas por outros há 2000 anos. Né? Então, como é que não se reconhece, né, o direito destes povos que habitavam originariamente aqui e que foram aos poucos sendo expulsos e exterminados por estes que chegaram, né, dentre os quais os nossos ascendentes? Então, é um contrassenso, né, isso que está acontecendo. E, né, foi muito bom que se tenha gravado isto que o ministro Ricardo Salles falou, porque coloca, né, lança luz sobre o que já se vem fazendo neste país, né, numa destruição completa do meio ambiente e apropriação das terras públicas, né, como pretende fazer a medida provisória 910, que permite que uma pessoa leve a registro em cartório uma propriedade mediante mera declaração da posse e uma planta da área pública que está se apropriando, sem pagar por ela, né, sem que lhe seja transmitida. Uma mera declaração, autodeclaração de posse, né, acompanhado de um croquis, né, torna registrável no registro de imóveis a apropriação das terras públicas da Amazônia, né, pelos grupos interessados. Enquanto isso, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, defendeu a prisão de prefeitos e governadores que tomaram medidas mais rígidas de isolamento social contra o coronavírus. Ela afirmou até que já havia tomado providências a esse respeito. Pode isso, Damasceno? A ministra Damares, mais uma vez, deve ter subido na goiabeira. Nós precisamos saber que goiaba é esta que a ministra come, né, que ela tem essas alucinações, né, ora ela vê Jesus subindo na goiabeira, ora, né, quer prender prefeitos e governadores e diz que já tomou providências quanto a isto. Né? É uma figura, né, é difícil falar qualquer coisa sobre a ministra Damares, né? Uma pessoa que não mereceria qualquer comentário, né? É claro, ela está ocupando um cargo, né? E ocupando o cargo, ela precisa ser responsabilizada pelo que faz. Na pior das hipóteses, sendo a piada do cargo, né? Para o qual ela não tem os predicados, né? Para ocupá-lo. Né? Então nós temos aí, né, um problema dessa fala da ministra. Primeiro, que nós precisamos considerar que é a ministra Damares, né? A mulher da goiabeira, né? A mulher que viu Jesus na goiabeira. Né? E a segunda é que ela falou, e ela é ministra, né? E que ao falar isto, né, ela atenta, né, contra a federação. Ela ameaça prefeitos e governadores que estão nos exercícios dos poderes, né, constitucionais. Está lá, né, na Constituição que saúde, né, é atribuição conjunta da União, Estados e municípios. E o Supremo já decidiu que prefeitos e governadores podem estabelecer medidas
protetivas em caso de pandemia. Então, mesmo que a União esteja se omitindo, os prefeitos e governadores podem desempenhar, né, conjuntamente o que lhes compete, porque esta competência ela é cumulativa dos 3 entes da federação. Então, mas a ministra, com a sua fala, ela também cometeu crime de responsabilidade, né, e também precisa ser responsabilizada, porque se é inimputável, se não pode ser punida, ela não pode ser ministra, né, e não pode utilizar o cargo ou uma reunião como aquela para proferir ofensas ou ameaças a governadores e prefeitos que são tão agentes políticos quanto é o presidente da República, embora cada qual na sua esfera, e não é hierarquia, né? Não há hierarquia entre município, estado e União Federal. O que nós temos são esferas distintas de competência. E neste caso de saúde, né, nós temos uma interface, né, das 3 esferas. Portanto, os 3 são competentes. Outra defesa contundente do Bolsonaro foi a do armamentismo. Ele disse que está armando o povo porque não quer uma ditadura no país e que quem não aceitar as suas bandeiras está no governo errado. A verdade é que o que ele quer é justamente o contrário. Quer armar as suas milícias, os grupos paramilitares que o apoiam para recrudescer o regime de forma velada. Pois é. O presidente, mais uma vez, expõe a que veio, né? Não causa espanto, né? Parcela da sociedade que já sabe quem ele é, não se espanta com o que ele está fazendo. Este é o presidente que durante a campanha fazia arminha, que pegava dedo de criança e ensinava a criança a fazer arminha, né? Que, né, durante toda a sua vida defendeu milícia, pretendia legalizar as milícias, que deu apoio a milicianos, né, cujo filho tinha milicianos em seu gabinete. Então não é de estranhar este comportamento do presidente. E quando ele fala que quer armar a população, não é armar a população. Uma pistolazinha da Taurus, a mais mequetrefe, custa R$6.000. Então, né, os brasileiros não estão nadando em dinheiro, né, para sair por aí comprando, né, as arminhas que o presidente imagina que sejam portáveis ou possuíveis, né? Eu estou falando de uma pistola, né? As outras armas, uma pistola simples, né? As outras armas custam muito mais do que isso. Então não é o povo brasileiro que o presidente está pensando em armar, né? Fazemos aqui uma república espartana, onde todos sejam guerreiros. Não é isso, né? O que ele está querendo armar são os seus. E por isso, né, pressionou o Exército, né, para flexibilizar a questão da identificação da munição, né? A identificação de uma munição pode levar à autoria do crime, né? E nós tivemos essa flexibilização. Portanto, alguns crimes, né, serão de mais difícil apuração a partir de agora. Então, o que o presidente está fazendo é armando o seu grupo, né, armando pessoas, né, do setor que ele defende. E isto atenta contra a democracia, contra a civilidade, contra o Estado de Direito. O presidente não pode promover grupos armados contra a ordem pública, contra estados e municípios, contra prefeitos e governadores. Havendo excesso, havendo ilegalidades de prefeitos e governadores, os meios para controlar, né, tais condutas são outros, né? Para isso nós temos a ordem jurídica, a ordem legal. Não é cada qual, né, com a sua arma, exercitando as suas próprias razões, que vai restabelecer os direitos próprios, né? O que o presidente nos propõe, né, é um reino das milícias, onde aqueles que puderem ter armas poderão, né, confrontar-se com aqueles, né, subjugar aqueles que não têm, ou confrontar-se com o próprio poder público, como, aliás, já acontece em algumas áreas da cidade, né? Em alguns lugares, né, o poder público, né, se mostra enfraquecido. Vamos ver a Zona Oeste, por exemplo, do Rio de Janeiro, né,
onde o Estado reduziu o contingente dos batalhões e deixou, né, as milícias tomando conta da segurança, né, da segurança dos seus interesses, né, e onde o poder público é efetivamente confrontado, né, e é isso que o presidente pretende fazer, né, é algo muito perigoso, né, o que ele está propondo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção e pouca gente destacou, Damasceno? O Bolsonaro demonstra no vídeo acreditar que tudo que ele fala e faz está dentro da legalidade e de uma suposta imunidade que o cargo lhe oferece, que o único crime que pode ser imputado a um agente público é o de corrupção. Pois é, exatamente isso. A formação do presidente não é permeada pelo princípio da legalidade. Ele não sabe o que é o princípio da legalidade. Ele não conhece o conceito de Estado de Direito. Ele vem de uma formação militarista, né, onde uns mandam e os outros obedecem. Essa é uma questão de hierarquia. E mandam e obedecem ao arrepio de qualquer legalidade. E foi esta formação, né, que os militares tiveram a partir do AI-5. Né? Por isso, né, o AI-5 é sempre recorrente, não especificamente a partir do golpe, né, de 1º de abril de 1964, porque naquele primeiro período ali, o próprio presidente Castelo Branco, num dado momento, exigiu que o princípio da legalidade fosse obedecido, que as ordens de habeas corpus definidas pelo Supremo fossem cumpridas, fez visita ao Supremo Tribunal para dizer isso, num momento em que um coronel quis desobedecer uma ordem de habeas corpus definida pelo Supremo, que aliás é o coronel, né, e depois general, já era general nesse período, que chefiara o Departamento Federal de Segurança Pública quando a Polícia Federal existia apenas no Distrito Federal, né, correspondente aqui hoje ao município do Rio de Janeiro. Né, a Polícia Federal só ganha foro nacional em 1965, que aí efetivamente ela vira uma Polícia Nacional. Né, até então ela era só do Distrito Federal. É este coronel que chefiou, esse general que chefiou a polícia, o Departamento Federal de Segurança Pública, que criou o primeiro grupo de Esquadrão da Morte, né, tentou descumprir uma decisão do Supremo. Então o Marechal Presidente Castelo Branco determinou que se cumprisse e foi ao Supremo dizer que as ordens seriam cumpridas. Mas no momento posterior, quando a linha dura sumiu, instalou-se o terror, foi o período das trevas, né, das instituições do Brasil. Né, até ministro do Supremo, 3 ministros, os melhores ministros da história do Supremo, foram cassados, né, no dia 16 de janeiro de 1969, com publicação no dia seguinte, no dia 17. Então é esta turma que acabou mandando nos quartéis, encurralando aquela própria turma que era da Sorbonne, os tenentes, né, essa linha dura, né, que promoveu a formação do presidente. Então ele não conhece o que é o princípio da legalidade. E ao longo da sua vida parlamentar, ele não se ocupou de fazer lei, ele não se ocupou de fazer projeto. Ele era um deputado do baixo clero que estava ali tão somente para poder ganhar o saláriozinho, fazer discursos e garantir a pensão das filhas solteiras dos militares e receber o auxílio moradia para, segundo ele, comer gente. Né? Então é este presidente que, segundo o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, se apropriava do dinheirinho da gasolina do carro. Né? E o ex-ministro Ciro Gomes propõe isso, que se compare o quanto um gastava da cota de gasolina e quanto o outro gastava da cota de gasolina. Então ele não tem noção do que é o princípio da legalidade, que é a subordinação de todos, né, à lei, que é editada pelo Estado. O próprio Estado, né, está subordinado à lei que ele faz. Mas o presidente não tem essa noção. Ele acha que é um monarca absoluto, né, que está acima das leis. Não bastasse tudo isso, Damasceno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, o general Augusto Heleno, voltou a ameaçar a democracia.
Após o ministro Celso de Mello informar a Procuradoria-Geral da República a respeito de um pedido de apreensão dos celulares do presidente e seus filhos em um inquérito que corre lá na Suprema Corte, um procedimento absolutamente comum e não terminativo, o militar disse que tal ação era inconcebível e que essa medida poderia ter, abre aspas, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas. Além de demonstrar total ignorância a respeito de uma prática corriqueira do processo judicial, o ministro tentou, a meu ver, mais uma vez desviar o foco, que era justamente a quebra de sigilo do vídeo. Assim que o general Heleno editou a nota, amigos meus me procuraram e me perguntaram o que eu achava dela. A primeira resposta que eu dei foi o seguinte: general de pijama fala grosso. Todo general de pijama faz, acontece, é bravateiro, conta as batalhas que ele teria participado, como ele teria se comportado nas batalhas, se tivesse tido a oportunidade de empreendê-las, etc. Isso é comum de general de pijama. Tá? General da ativa, general que tem poder, não fala. Quando precisa, age. E atentos, esses generais, aos seus interesses, aos interesses que protegem, aos interesses que cuidam. Não me espanta esse tipo de manifestação de um general como o general Heleno, uma figura vergonhosa pela sua atuação no Haiti, de onde o Brasil teve que sair em decorrência das violações aos direitos humanos. Então, essa figura tem que explicar o que ele fazia no Comitê Olímpico, quanto ganhava, quem é que custeava aquelas verbas lá juntamente com o Nussmann. Então, esse general, ele vai fazer essas bravatas, e vai dizer que é inconcebível. Agora, quem é ele para dizer o que é concebível ou não é concebível em se tratando de um processo judicial? E que consequências imprevisíveis são essas que ele imagina que pode haver? Então, o que temos? E o ministro Celso Mello não requisitou o celular, encaminhou ao Procurador-Geral da República, a quem compete fazer o pedido de requisição ou de apreensão do celular. Então, não tem cabimento esta fala. O general Heleno é a ministra Damares de pijama, é outra pessoa que nós não devemos perder muito tempo e nem levar muito em consideração este tipo de bravata que faz. Eu me preocuparia muito mais se algo dessa natureza fosse dito pelo general Braga Neto. Este comandou, ainda no governo Dilma, no dia 1º de abril de 2014, a ocupação da Maré. Este foi o interventor da segurança no Rio de Janeiro e, na qualidade de interventor, no seu 17º dia de intervenção, nós tivemos o atentado a Marielle. Este talvez tenha coisa para falar. Talvez possa até saber com quem estava se bicando ou qual era o projeto político a ser implementado com a execução da Marielle, com a execução com requinte, com refinamento, com tipo coisa de quem sabe o que está fazendo. Então, se é o general Braga Neto que fala algo dessa natureza, eu pararia para pensar e para tentar decodificar. Agora, do ministro Heleno, é mais um que experimentou da goiaba, que a ministra Damares deve ter levado para o palácio e distribuído com mais alguém lá. As reações a tudo isso que nós citamos anteriormente foram contundentes, Damasceno. Entidades da sociedade civil, instituições, governadores, prefeitos, todos se posicionaram a respeito desses episódios condenando as posturas do presidente e seus ministros. No frigir dos ovos, você acredita que tudo isso possa trazer algum tipo de consequência aos envolvidos fora do âmbito político? Não acredito em nenhuma consequência fora do âmbito político.
né? Isso vai ter uma repercussão no mundo político, né? E será uma severa repercussão, né? A classe política, né, estará atenta a esse tipo de coisa, né? E os seus interesses vai levá-la a repudiar esse tipo de conduta. Os empresários, enquanto estiverem, né, obtendo seus ganhos, né, vão manter isso, né? Juridicamente, não tem a possibilidade disso ter efeito, não. O Eduardo Galeano dizia que as instituições do sistema de justiça são como as serpentes, só têm a capacidade de picar aqueles que andam de pés descalços, né? Para que o sistema de justiça se volte contra o presidente Jair Bolsonaro, será preciso que ele seja primeiro descalçado, né? Isso pode vir a acontecer, né? Mas não está acontecendo neste momento. E, portanto, o sistema de justiça não o atingirá neste momento, né? As forças que atuaram para desmontar, né, as instituições brasileiras, a institucionalidade brasileira, permitiram que esse tipo de coisa acontecesse, né? O ex-ministro Sérgio Moro, desacostumado com o que é prova, né? Mais uma vez, é preciso se lembrar isso, é um dos partícipes, né, disso que nós estamos vivendo no Brasil. Foi ele quem violou o sigilo de comunicação da Presidenta da República e deu divulgação a uma interceptação ilegal realizada por agentes federais. Assim como aqueles que não reconheceram a vitória da presidenta Dilma em 2010, assim como os setores da mídia, né, que promoveram todas as injúrias, né, e possibilitaram que chegássemos ao estágio no qual nós estamos. A porta foi arrombada, né? Aquele que tem a chave, né, da fechadura já não tem o que fazer com a chave, porque a porta foi arrombada, né? Então, claro, a sociedade vai se rearrumar, a sociedade brasileira, ela tem essa capacidade de se rearrumar, as forças políticas vão se reagrupar, vão se rearrumar, mas neste momento as instituições do sistema de justiça não incomodarão, né, aqueles que praticaram aquelas barbaridades, né, naquilo que se chamou de reunião, né? Aquilo não é uma reunião, né, ministerial, aquilo não é uma reunião governamental, né? Aquilo é algo deplorável, né, que talvez o dicionário não tenha palavra para conceituar um encontro daquela natureza. Mas o sistema de justiça, as instituições do sistema de justiça não cuidarão, né, de responsabilizar neste momento, né, mantidas as atuais condições, aqueles que tiveram aquelas práticas delituosas e vergonhosas, né, naquela reunião de abril. João Batista Damasceno, muito obrigado por nos ajudar a destrinchar todo esse episódio lamentável para a nossa democracia. Eu desejo a você mais uma vez um bom dia e uma boa semana. Mais uma vez, foi um grande prazer este bate-papo. Um bom dia a todos e uma boa semana. Conversamos aqui com João Batista Damasceno, ele é juiz da Associação Juízes para a Democracia. E vamos encerrando o programa de hoje, convidando a vocês a amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos, até amanhã!